conhecer os locais relacionados à vida de São Pedro e São Paulo na Terra Santa? Parece loucura, mas Maraline viaja de Londres para o Brasil com um filho de 4 anos e um cachorro. Será que isso deu certo? Turismo é a principal renda de Israel e com tudo parado, a indústria do turismo vai às ruas de Jerusalém pedir ajuda ao governo. Está no ar o Jornal do Peregrino. Israel é cheio de lugares que lembram a vida de São Pedro. Cafarnaum, com a casa de sua sogra. São Pedro em Galicanto, onde ele nega Jesus pela 3ª vez. E Primado de Pedro, aquele lugar gostoso onde a gente pode tocar o mar da Galileia. Olha a minha última foto nesse local. Ai, que saudade. Pedro e Paulo, o primeiro Papa e o apóstolo das nações. As comunidades cristãs identificaram nesses dois apóstolos as colunas da igreja, portadores de 2 missões diferentes, mas unidos na fidelidade a Cristo até o martírio. Pedro era pescador às margens do Mar da Galileia, onde a custódia da Terra Santa construiu 2 santuários que preservam a sua memória. Segundo os evangelhos, depois de deixar Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, onde começou a sua vida pública e realizou numerosos milagres. Cafarnaum é um lugar especial porque Cafarnaum é um lugar especial porque é onde o encontro entre Pedro e Jesus acontece. Lindo quando Jesus pede a Pedro que disponibilize seu barco e esse se torna o local do chamado do apóstolo Pedro e de seus irmãos André, Tiago e João. Eles deixam suas redes e famílias para seguir Jesus e se tornam pescadores de homens. E é o lugar onde a casa de Pedro se torna a casa de Jesus, uma imagem belíssima. É a imagem daquilo que é a vida do discípulo. Cafarnaum é um lugar verdadeiramente especial. É a cidade de Pedro e a cidade de Jesus. Cafarnaum é um lugar veramente especial. É a cidade de Pietro e a cidade de Jesus. Não muito longe de Cafarnaum está a igreja do Primado de Pedro, onde Jesus reiterou a Pedro seu ministério que ele já havia confiado em Cesareia de Filipe. Em Tábega, Jesus o confirma como pastor do seu rebanho. Nos tempos antigos, chamava-se Iafo e sua importância se deve principalmente à presença do porto. Hoje é conhecida como Jafa de Tel Aviv. A tradição bíblica cristã coloca vários episódios do apostolado de Pedro em Jafa, a ressurreição de Tábita, a hospitalidade de Simão o curtidor e a visão da toalha que desce do céu. A igreja dedicada a São Pedro, que surge na Praça Central, faz referência a esses eventos. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a festa de São Pedro e Paulo com a comunidade local. De Tel Aviv a Jerusalém. É na igreja de São Pedro, no Galicanto, que as vésperas foram recitadas com as muralhas de Jerusalém como pano de fundo. Religiosos e cristãos locais repercorreram em procissão os restos da estrada romana pela qual, segundo a tradição, Jesus caminhou. Alors, Saint-Pierre, en Gallicante, est un sanctuaire. O Santuário de São Pedro, no Galicanto, um dos padres assuncionistas, recebe peregrinos há mais de 100 anos. E é nesse santuário que recordamos a misericórdia de Deus. Aqui somos testemunhas da misericórdia de Jesus sobre Pedro, que acabou de negá-lo. O olhar de Jesus sobre Pedro é um olhar de misericórdia, de perdão. Mesmo que tenha sido um olhar de tristeza, foi este olhar que salvou Pedro. Espero que cada um de nós possa perceber o mesmo olhar de Jesus para que, ainda que pecadores, possamos sempre aceitar o perdão de Jesus. Esta é a mensagem deste santuário. Même s'il est pécheur, il est toujours possible d'accueillir le pardon de Dieu. C'est le message de ce sanctuaire. Na manhã de 29 de junho, quando a liturgia celebra os 2 apóstolos, a missa solene foi presidida na paróquia de São Salvador, sede da custódia da Terra Santa, por Dom Pier Batista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, e concelebrada por Dom Marcuso, vigário do Patriarcado Latino, por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, por numerosos padres da Terra Santa. 5 novos sacerdotes do Peru e do México foram ordenados nesta ocasião.
E in questo momento particolare è anche un segno di speranza. Nesse momento particular, a ordenação desses jovens frades é um sinal de esperança. Eles retornarão às suas províncias e prestarão um serviço universal depois de terem feito uma experiência importante e forte aqui na Terra Santa. Para nós será uma grande alegria saber que esses jovens viverão e exercerão seu ministério em seus países de origem, carregando no coração a mensagem da Terra Santa. A formação que tiveram e realizaram aqui, visitando os lugares da revelação do Evangelho e estudando a Bíblia, não apenas nas leituras, mas no próprio terreno. Portando nel cuore il messaggio della Terra Santa. Paulo de Tarso é certamente a figura mais conhecida do cristianismo primitivo. 13 cartas são atribuídas a São Paulo, que compõe metade dos escritos do Novo Testamento, escritos que chegaram a todo mundo, completando assim sua missão como apóstolo das nações. No Museu do Estúdio Bíblico Franciscano, em Jerusalém, um quadro de Pascher do século XVI retrata a cena do encontro dos dois apóstolos antes do martírio. A cena é inspirada em uma carta atribuída a Dionísio, o Areopagita, e endereçada a Timóteo. Paulo cumprimenta Pedro com as palavras: "A paz esteja contigo, fundamento da igreja, pastor de ovelhas." E Pedro diz a Paulo: "Vá em paz, bom pregador, mediador e guia de salvação para os justos." Lourdinha Nunes, da revista Terra Santa de Jerusalém, para a agência Sacratur. Estamos trazendo uma família que precisava retornar de Londres para o Brasil agora, no meio da pandemia. Maraline começou sua jornada em Londres, passou pelo aeroporto de Lisboa e chegou em Guarulhos. Como será que estão os procedimentos desses aeroportos? Será que está tudo tranquilo para fazer uma viagem? É isso que ela conta com exclusividade para nós. Estou no aeroporto de Heathrow, Londres, e vou viajar com o meu filho. Nicolas fala tchau, hi, tchau, hi. E o meu cachorrinho. E nós vamos fazer uma escala em Portugal e descer em Guarulhos. Mas tá bem tranquilo, tá bem gostoso, inclusive já acho que tá até mais gostoso que em tempos normais, porque em tempos normais é tudo meio lotado. Tá tudo bem mais tranquilo agora. E agora nós acabamos de aterrissar aqui em Lisboa. As lojas ainda estão fechadinhas e tudo, mas tá tudo bem tranquilo, bem mais gostoso até de viajar do que de quando tem aquele montão de gente. Tá sendo bem bacana, assim, a viagem tá sendo bem legal. Você tá gostando, Nicolas, de viajar e de voltar pro Brasil? Yeah? E o cachorrinho tá ali, ó. Aqui dentro, tá aqui dentro. Ele tem que ir ali quietinho. E é isso. Bora pra Guarulhos! E destino final, Guarulhos, chegamos, tô toda suada, com o filho, o cachorro. Nicolas, dá tchau, tchau aqui, tchau. Tchau. Todos muito bem, o cachorrinho já foi passear, fazer xixi, que ele tava morrendo de vontade. E foi uma viagem muito, muito tranquila, muito, muito bacana. Experiência super legal que a gente vai carregar pro resto da vida, porque nesse momento histórico fazer uma viagem dessa foi bem legal. É isso aí, agora vamos curtir a família. Bom, a gente tem falado só de coisas boas da Terra Santa, mas nesse momento queremos prestar nossa solidariedade à indústria do turismo de Israel. Desde o dia 18 de março não entra mais ninguém no país sem passar por quarentena, e essa semana eles foram às ruas de Jerusalém pedir ajuda ao governo. São nossos amigos, e se você já esteve lá, são seus amigos também. Desejamos que tudo isso se resolva da melhor forma possível para todos nós. Mais de 5.000 pessoas da indústria do turismo se reuniram nessa última terça-feira para protestar por falta de apoio do governo em meio à crise do coronavírus. Desde o dia 18 de março, a entrada de estrangeiros tem sido negada, passando de 440 mil turistas no mês de maio de 2019 para 2.300 no mesmo período de 2020. Com isso, guias, motoristas de ônibus, chefes de cozinha, garçons
empresários de lojas de souvenirs, vendedores, agências de receptivo, recepcionistas, camareiros e todos os envolvidos no turismo gritaram em frente ao Ministério das Finanças em Jerusalém: "Abram os céus", enquanto agitavam modelos de aviões. Os manifestantes pediam ampliação do apoio do governo pelo tempo em que não operam e pela reabertura de voos com outros países. Segundo o Instituto Nacional de Seguros, o número de pessoas que solicitaram subsídios de desemprego que não retornaram ao trabalho foi de 673.567. Pedimos a Deus que possamos, muito em breve, retornar a Israel e que todas essas pessoas tenham seus empregos garantidos. Fica aqui nossa solidariedade com todos os nossos amigos de Israel, na certeza que sempre estão em nossas orações. Afinal, sempre nos trataram com tanto amor e carinho que, olha, vou confessar para vocês, não vejo a hora de voltar. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando as mídias da Sacra Tour para receber informações do seu destino dos sonhos. Até lá!